Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa manhã juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós estamos no dia 18 de um período de 21 dias de oração pelas nossas famílias e hoje queremos orar também, é claro, pela paz ali em Israel, que está enfrentando dias tão difíceis e até mesmo sem precedentes. Nós temos um mapa para mostrar para vocês aqui as 12 tribos de Israel. Esse é um mapa antigo, é claro, mas nós vemos que Gaza, de onde os mísseis hoje estão sendo lançados, já estava aqui, onde o povo de Israel permaneceu ou permitiu permanecerem alguns gigantes, e hoje esses mísseis estão sendo enviados pelo Hamas daqui dessa região de Gaza para Asquelon, Asdod, até Japa, que é onde está Tel Aviv e o aeroporto internacional. O povo de Israel enfrenta não apenas hostilidade de fora, de grupos que são não israelitas, mas também dentro do próprio governo israelita. Várias eleições precisaram ser realizadas ao longo dos últimos 2 anos, e a Bíblia nos orienta no Salmo 122, por exemplo, a orarmos pela paz de Jerusalém, com a promessa de que prosperarão e viverão em segurança aqueles que amam Israel, aquele povo que Deus escolheu para, através de Jesus, trazer salvação e reconciliação para cada uma das nossas famílias. Sim, então vamos orar agora para nós iniciarmos a live e ao final nós estaremos orando. Nós estaremos orando como nós já temos orado, né, meu amor? Pela paz de Israel. Já oramos há muito tempo, e especialmente ontem, hoje, orando para que Deus venha realmente ter misericórdia. Existem até mesmo brasileiros em caravanas, assim como nós já fomos a Israel, que nesse momento também está tentando voltar de Israel. Então que Deus tenha graça, misericórdia do povo dele. Amém. E nós sabemos que é tempo de orar, é tempo de nos arrepender, e é tempo desse povo também, né, do povo de Israel, estar se voltando ao Deus Amém. Deles, que tantas vezes os livrou. E nós estamos vendo aqui, ao longo dessas leituras que nós temos feito juntos, como Deus, quando eles clamavam, quando eles buscavam a Deus, como Deus os livrava de seus inimigos. E nós cremos que será assim novamente, em nome de Jesus. Então vamos orar juntos para pedir a bênção do Senhor sobre esse momento de live, esse momento de devocional. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre cada um de nós, Pai. E nós pedimos que nesse momento os nossos corações que talvez estejam preocupados, seja com qual motivo for, possam concentrar, Pai, na tua palavra, e que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Nós abrimos, Pai, o nosso coração e pedimos, Pai, fale conosco, abra o nosso entendimento, abre os nossos olhos para ver, Pai, a beleza da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos chegando ao finalzinho da leitura do livro de Juízes, que mostra um período anterior ao dos reis de Israel, um período em que cada um fazia o que bem entendia, o que achava certo. Apesar deles terem já a lei entregue por Moisés, dando as instruções sobre como viver em comunhão com Deus, a lei estava de lado, o povo de Israel não tinha um governo político, mas sempre que eles clamavam ao Senhor, Deus trouxe esses juízes que foram líderes que libertaram Israel. E nesses próximos capítulos de hoje, capítulo 18 de Juízes, até o último capítulo, que é o 21, vamos concluir essa leitura nessa semana, nós vamos ver que houve um caos, tantas situações desagradáveis, tantas histórias tristes, porque o povo não tinha uma liderança estabelecida e o povo não estava se voltando para o Senhor Deus. Diz assim, então, Juízes 18, que naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Deixa eu mostrar novamente a tribo de Dan nesse mapa. Aqui vocês veem a tribo de Dan, bem próximo de onde está hoje Jope, Jerusalém, o aeroporto internacional, a área que está recebendo muitos desses mísseis que estão sendo enviados de Gaza. Então, essa terra que foi posteriormente conquistada pela tribo de Dan ainda não era uma terra conquistada. Então, o que eles fizeram? A tribo de Dan, eles enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo e disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá?
O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? Nós já lemos sobre Mica e esse levita que ele contratou para ser o seu próprio sacerdote na semana passada. E o jovem levita lhes contou o que Mica fizera por ele e lhes disse: Ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Então eles lhe pediram: Pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. E o sacerdote lhes respondeu: Vão em paz, a sua viagem tem a aprovação do Senhor. 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e Estaol, seus irmãos lhes perguntaram o que descobriram. E eles responderam: Esses são 5 espias enviados pela tribo de Dan. Vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. E chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado Mané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: Vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta, e os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família, o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: O que é que vocês estão fazendo? E eles lhe responderam: Silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja o nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote de uma tribo, um clã de Israel, do que de apenas uma família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Olha a qualidade do sacerdote que a tribo de Dan estava contratando para servir entre eles e Deus como intermediários. O sacerdote roubou os ídolos, o manto sacerdotal, itens que pertenciam a Mica, o seu senhor, e fugiu com aquela tropa de Dan. Pondo seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, eles partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: Qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? E ele respondeu: Vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem me perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: Não discuta conosco, senão alguns dos homens de temperamento violento o atacarão, e você e sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram o seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relação com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob.
Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, o filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo fosse para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo que o santuário de Deus esteve em Siló. Esse texto dá a entender que esse sacerdote sobre quem nós estamos lendo, que servia Mica, e a partir desse momento vai com os homens de Dan para ser um sacerdote da tribo de Dan, era neto de Moisés, como fala aqui no verso 30 e no verso 31. Tão próximo daquele homem que recebeu as tábuas da lei do Senhor, as instruções no Monte Sinai, e o povo de Israel sem rei, sem a lei do Senhor sendo valorizada, estavam desgovernados, vivendo uma situação tão triste. Vamos orar hoje para que o Senhor nos mostre se nós temos como Mica ídolos dentro da nossa família, ídolos que estão sendo colocados no lugar de Deus, ao invés de reconhecermos que há um só e verdadeiro Deus, termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Vamos orar se nós não estamos, assim como esses homens da tribo de Dan, no momento de se estabelecer. De fato, eles precisavam ir para tomar posse da sua terra, se apropriar daquela herança que Deus deu a eles, mas eles estavam fazendo as coisas de maneira bastante bagunçada, roubando, levando um sacerdote que de fato não era um verdadeiro servo de Deus para os orientar espiritualmente, tanta confusão, porque não havia uma liderança política estabelecida e principalmente não havia temor do Senhor, eles não estavam se preocupando em buscar a perfeita vontade de Deus para eles. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar agora pelas nossas famílias, vamos orar pela paz de Israel também. Amém. E que Deus abençoe muito essa nova semana que está se iniciando para você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos dando graças ao Senhor, Amém, reconhecendo Senhor que assim Jesus. como o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor também é o nosso Deus, aquele que ouve e responde o nosso clamor. Sim, meu Pai, nós clamamos hoje a Tua misericórdia sobre a nação de Israel, assim como a Tua palavra especificamente nos orienta a orarmos pela paz de Israel. Nós oramos hoje para que o Senhor visite Israel de uma forma especial, Amém, Senhor, que assim cessando seja, em toda a nome de declarada guerra, cessando Amém, Senhor, em todo nome de ataque a Jesus. inocentes, a civis, a pessoas Sim, meu Pai. que não têm nada a ver com esse conflito. Pedimos a Tua paz sobre a terra de Israel, sobre cada região, cada bairro, cada família, Amém, e Senhor, que em Israel nome possa de se Jesus. lembrar de que o Senhor é o Deus que o salvou tantas vezes no passado e mais uma vez o fará se eles Amém, Pai, clamarem ao nós Senhor. cremos em nome de Tenha Jesus. misericórdia, Pai, não apenas Tenha, meu Pai. dessa situação de guerra declarada, mas também de corações insensíveis, mornos, Sim, meu Pai, distantes tenha do Senhor. misericórdia, Nós em clamamos nome de para que Jesus. Israel possa reconhecer que o Senhor é Deus e se voltar para o Senhor com o coração totalmente Amém, Pai, quebrantado, que assim humilde, seja. e hoje, neste domingo, mais uma vez, experimentar grande livramento e salvação do Senhor. Nós Amém, abençoamos Israel com paz, com prosperidade, com a shalom do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos também por todos que estão conectados conosco aqui, que apresentam seu casamento, Amém, seus Pai, filhos, recebe cada seus pedido de netos, oração. cada causa, cada meu motivo Pai. de oração. Eu e a Rafa concordamos pelo melhor do Senhor, teus Que planos assim e seja, propósitos meu Pai. cumpridos Cumpra, na Pai, vida dessa realiza, pessoa. Senhor. Pedimos Em que o nome Senhor de abra as Jesus. portas necessárias, traga os relacionamentos Senhor. necessários, tire Que todo o assim seja, conforto em que não nome vem de do Jesus. Senhor, tudo aquilo que é ídolo nas nossas famílias, tudo aquilo que tem Amém, meu tomado o Pai. nosso lugar, Tira, todo o Senhor, conforto em que tem nos nome de levado a um Jesus. lugar distante do Senhor. Sim, meu Livra-nos, Pai, Pai, tira-nos. e ajuda-nos a nos aproximarmos do Senhor com Amém. um coração humilde e quebrantado, para que possamos de fato experimentar a Sua vontade, Amém, que é Pai. boa, agradável e perfeita. Eu e a Rafa declaramos a Tua paz e a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores. Amém, Pai, que Sobre essa assim pessoa seja. que ora conosco e toda a Recebe sua cada família. em nome de Abençoamos a Jesus. sua semana, entregamos nossas famílias, todas as nossas causas Recebe, Pai, e o em nosso nome de futuro Jesus. sob os teus cuidados. Nós te Oramos em amamos, nome do Senhor. Senhor Jesus com ações de graças. Muito obrigado, Pai. Amém, Em meu nome Pai. de Glórias a Jesus. Ti. Amém. Então Graças tenha um a domingo Deus. muito abençoado, Amém. uma semana também muito Assim abençoada. seja. Que o Senhor seja sobre sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, nós amamos muito vocês. Um abração.